Terça-feira, 30 de maio, começa agora mais uma edição do Cidade na TV e iniciamos falando das eleições da APOESP e do resultado da mesma. Recentemente nós tivemos eleições aí para a diretoria estadual e regional da APOESP e o professor Garcia vai nos informar como foi quais foram, né, os resultados dessa eleição. Então, a diretoria estadual, ela começou a apuração no sábado, terminou no domingo. A chapa 1, né, que nós estávamos apoiando, ela foi eleita com 52,7% dos votos. Para o Conselho Regional, né, foi mais de 1.000 votantes aqui na região de Ribeirão Preto. E nós conseguimos eleger 20 conselheiros estaduais e 20 conselheiros regionais, isso. Com isso, né, nós vamos ter todo um processo aí de lutas, né, para, inclusive, lutar em defesa da educação pública de qualidade e em defesa da categoria. Bom, professor, no caso o senhor então foi eleito como conselheiro regional. Isso, conselheiro regional e conselheiro estadual também. E qual seria o seu trabalho aí como conselheiro? Então, uma das coisas que eu observei e chamou a atenção, lógico, são várias condições de trabalho, mas me chamou a atenção a questão da categoria O, né? Eu pensei que seria aí 20%, 30%, né, contratado nessa condição. E eu percebi que, na verdade, é 49% aí no estado, né? E aqui em Batatais também não é diferente. Para se ter uma ideia, nós temos em torno de 250 professores estaduais, 125 professores praticamente são contratados por esse sistema. E o que é essa categoria O? Então, há pouco tempo, é bom a gente relembrar, a categoria O não tinha direito nem férias proporcional e nem 13º, ou seja, a pessoa trabalhava 10, 11 meses no ano, recebia o último salário e não tinha direito, que é um direito de qualquer trabalhador, se é elitista ou mesmo, né, os que são contratados categoria F ou então os efetivos, né, se fica um período ele receberia aí férias proporcional, 13º proporcional. Então nem isso a categoria O tinha, né? Pela luta e pressão da APOESP, hoje esse professor recebe férias e 13º. Mas ainda tem o seguinte, a questão do contrato, que encerrava todo ano, né? Então, praticamente terminou as aulas no final do ano, esse professor perdeu o vínculo, não havia nenhuma estabilidade, ele ia lá para o final da lista e às vezes não conseguia pegar aula mais, né, a partir dali. Então, a APOESP conseguiu prorrogar esse contrato por 3 anos, né? Mas mesmo assim é insuficiente porque o professor hoje, o categoria O, não tem nem assistência médica, né? O que a maioria dos outros professores tem. Então, por isso, acho que vai ser uma luta e nós vamos ter que fazer bastante coisa aí, talvez procurar as câmaras municipais, né, um trabalho articulado que a gente teria que fazer e pedir uma moção de apoio a essa luta da APOESP em defesa desses professores. E aí, claro, né, a gente encaminhar cópia disso aí para todos os setores, inclusive para o governo federal também, né? Porque isso aí teria implicação com o MEC, teria implicação também com o Ministério do Trabalho. Então nós teríamos que colocar isso ao par do país, inclusive, que é o estado mais rico do Brasil, ainda contrata professor em condições tão precárias. Professor, mas isso vamos dizer assim, é uma resolução, uma decisão de nível federal, não é estadual? Não, quem define esse processo é o estado, né? Porém, como envolve a educação, né, envolve as relações de trabalho, eu creio que a gente tem que meio que denunciar isso, né? Se fala tanto em trabalho semi-escravo, então quando você faz uma contratação e não dá condições mínimas de trabalho, eu creio que isso tem que ser denunciado. Tá, e de que forma que as pessoas envolvidas, os professores dessa categoria, podem, de repente, se unir ao senhor aí nessa luta, vamos dizer assim, pelos seus direitos? Eu sei que esse pessoal, eles vão ter algumas dificuldades, porque, primeiro, existe, por exemplo, se ele faltar uma aula, ele perde o dia todo, né?
Então, é um pessoal que vai ter dificuldade de mobilização, né? Existe toda uma pressão, né, para que não falte em hipótese nenhuma. Então, dependendo da situação em que você coloca isso, vai ser difícil. Talvez nós vamos poder aí contar com o apoio dos professores aposentados, e talvez até com o apoio dos efetivos ou da categoria F, porque essa categoria ela vai ter pressão para não lutar contra a situação em que ela se encontra. Bom, então eles vão precisar da ajuda aí dos outros professores. Sem dúvida, né? Eu acho que nesse momento a solidariedade ela tem que falar um pouco mais alto, né? Porque eles estão numa condição precária, exatamente, porque vamos dizer assim, nem o direito de lutar por seus direitos eles teriam, né? Teriam dificuldade para isso.